Fala galera, beleza? Hoje a gente vai estar analisando aí essa super quarta-feira, tá galera? E aí já vou adiantando aqui pra vocês, quarta-feira aí com Liga dos Campeões e início do Brasileirão Série A 2026, tá? Vamos ter 11 jogos aí pra analisar nessa rodada. E lembrando a todos vocês, como é início de Brasileirão, a gente tem que tomar cuidado aí, porque tem alguns jogos que pode ter aquela pegadinha, né? Especialmente que é início de campeonato. Muitos times aí não estavam utilizando, por exemplo, o time principal, e com isso aí a gente pode ter algumas surpresas aí nessa primeira rodada do Brasileirão, então ficar ligado, tá galera? Já vai deixando seu like aí para fortalecer aqui o trabalho, tá? E se inscreva no canal, fechou galera? Hoje a gente vai analisar aqui Liga dos Campeões e Brasileirão, tá? A gente vai analisar apenas essas duas ligas e como vocês podem ver, a gente vai ter aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos da Champions, tá? E completando aqui 4 jogos do Brasileirão. Obviamente que vocês vão sentir falta de alguns jogos, mas lembrando que a gente tem aí o grupo VIP, onde eles têm exclusividade em alguns jogos, tá show? Vamos começar analisando aqui a Liga dos Campeões, né? Nosso primeiro jogo aí, 5 horas da tarde, rodada 8. A gente vai ter aqui o Arsenal jogando em casa contra o Kairat Almaty. Esse jogo aí que, na minha opinião, Arsenal é grande favorito, tá? Até o momento o Arsenal já está classificado, né? 7 jogos, 7 vitórias, 100% aí na Champions. Que temporada do Arsenal até o momento, né? 21 pontos. Enquanto visitante aqui, Kairat Almaty não venceu ninguém, né? Um empate e 6 derrotas, não tem mais chance aí matematicamente conseguir nada, então só vai cumprir tabela, né? A odd pro Arsenal vencer, galera, tá 1,5. Obviamente que não dá pra gente fazer qualquer entrada aí relacionada à vitória do Arsenal nesse jogo. Acredito até mesmo no primeiro tempo fica ruim da gente pegar, tá? Aqui o que a gente pode estar analisando é mercado de escanteio, tá? O escanteio aqui eu acho interessante para a gente analisar. Acredito que é uma partida aí onde o Arsenal vai ter 4 escanteios ou mais no primeiro tempo, né? Então a gente pode estar pegando aí o Arsenal mais de 3,5 escanteio no primeiro tempo, né? No caso tem que bater 4 escanteios ou mais pro Arsenal. E uma segunda opção aqui, galera, a gente pode estar pegando aqui fora menos de 1,5 gol, né? No caso, o Kairat Almaty para marcar menos de 1,5 gol. Se a odd estiver muito baixa, galera, a gente pode colocar aqui menos de meio gol por Kairat Almaty aí no primeiro tempo, tá? O placar que eu arriscaria aqui nesse jogo seria um 3-0 Arsenal, né? Talvez um 2-0 aí por conta de já estar tudo resolvido, né? Agora outro jogo aqui, jogo interessante, né? Vamos ter o Atlético Madrid contra o Bodo Glimt, 5 horas da tarde esse jogo também, né? O Atlético Madrid da Espanha contra o Bodo Glimt da Noruega. Na classificação até o momento, o Atlético Madrid 12º lugar, ainda tem chance de terminar aqui entre os 8 melhores e garantir vaga direto para as oitavas. E do outro lado a gente tem o Bodo Glimt, que está aqui em 28º lugar com 6 pontos, mas tem chance de ficar entre os 24 melhores, tá? Acredito que é jogo bom aí para gols, tá? Os últimos jogos aí do Bodo Glimt, a equipe marcou gol nos últimos 5 jogos, então fica ligado, né? Tanto é que venceu o último confronto da Champions aí contra o Manchester City por 3-1, tá? Enquanto o Atlético Madrid ficou num empate fora de casa contra o Galatasaray na última rodada da Champions em 1-1. Aqui, galera, a gente pode estar arriscando a primeira opção, a dica fora mais de meio gol, tá? Acredito que o Bodo Glimt marca um gol independente do resultado final. E uma segunda opção aqui seria o ambos marcam, né? Acredito que bate o gol das duas equipes também. Possível placar para esse jogo, eu arriscaria um empate de 1-1, tá? Talvez um 2-2. Agora outro jogo aqui, a gente vai ter o Benfica jogando em casa contra o Real Madrid, 5 horas da tarde também. Até o momento o Real Madrid terceiro colocado, está bem próximo aí de garantir a sua classificação aqui para as oitavas, né? Lembrando que precisa só empatar esse jogo aqui que já está classificado, né? Especialmente por conta do saldo de gol aí, que é bem maior do que as equipes aqui de baixo, né? Tem Barcelona, Sporting, Manchester City, Atlético Madrid, Atalanta, que podem chegar a 16 pontos também, né? Se por acaso o Real Madrid empatar. Mas não passa por conta do saldo de gol. O Benfica aí está numa situação complicada, mas ainda tem chance matematicamente de terminar entre os 24 melhores, né? Tá com 6 pontos, venceu apenas 2 jogos e perdeu 5, né? Aqui eu acredito que o Real Madrid tem favoritismo, tá, galera? A odd pro Real Madrid vencer tá 1,72 e uma odd de 4,33 aí pro Benfica vencer. Aqui a gente pode estar pegando vitória do Real Madrid, na minha opinião tem valor, tá? Especialmente para entrada simples. E quem quiser pegar uma entrada um pouco mais segura, a gente tem aqui o mais de 1,5 gol na partida para esse jogo, tá? Possível placar eu vou estar arriscando 2-1 Real Madrid.
Agora, outro jogo aqui, a gente vai ter o Borussia Dortmund contra a Inter de Milão, 5 horas da tarde. A Inter de Milão aí, galera, tá em 14º lugar e o Dortmund, né, o time da casa, em 16º com 11 pontos, né? 11 pontos pro Dortmund, 12 pontos aí para a Inter. As duas equipes vão tentar surpreender e conseguir essa classificação para as oitavas, mas eu acredito que vão ficar aí nesses 16 avos mesmo aí da Champions, tá? Os últimos jogos aí do Dortmund, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, e a Inter, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, bem parecida a campanha, né? No confronto direto teve 4 jogos, 2 vitórias de cada um. Aqui esse jogo, galera, acredito que a melhor opção que tem seria o mais de um gol e meio na partida, né? Acredito que é jogo bom aí para 2 gols ou mais. E uma segunda opção aqui, a gente poderia pegar aqui o ambos marcam, que é uma dica um pouco mais arriscada, tá? Quem gosta do mercado aí de escanteio, seria interessante aí pegar o mais de 3,5 escanteio no primeiro tempo, tá? No caso, para bater 4 escanteios no primeiro tempo ou mais. É uma opção também bem interessante para quem gosta de trabalhar no mercado de escanteio. Aqui o placar desse jogo, galera, eu vou arriscar 2-1 do Borussia Dortmund, tá? Mas pode acontecer um empate com gols também. Agora vamos aqui para o jogo entre Manchester City e Galatasaray, 5 horas da tarde. Jogo aqui também bem interessante, né? Acredito que o favoritismo é do Manchester City. A equipe está com 13 pontos, se vencer vai 16 e entra na briga aí para se classificar entre os 8 melhores, né? E o Galatasaray, 10 pontos, podendo chegar a 13. Acredito que vai conseguir a classificação aí nos 16 avos, mas nesse confronto aí eu acredito no Manchester City, tá? Uma odd de 1,25 para entrada, assim, para botar no bilhete, fazer uma duplinha, é interessante pegar uma vitória simples do Manchester City. E quem quiser pegar um oddzinho um pouco melhor, pode usar o -1 handicap asiático, tá? Então tem essas duas opções aí para vocês. E também, obviamente, que tem o mercado de gols. Acredito que pode ser aí que a gente assista um jogo com muitos gols, né? Pelo menos 3 gols ou mais. Então a gente pode estar pegando mais de 2 gols e meio na partida. E o mercado de escanteio aqui, a gente ficaria aqui com 4 escanteios no primeiro tempo ou mais, né? Então mais de 3,5 escanteio no primeiro tempo também é uma opção muito boa. Placar para esse jogo, eu arriscaria aqui 2-1 casa, né? 2-1 para o Manchester City, ou talvez um 3-1. Agora o próximo jogo aqui, PSG e Newcastle. A gente tem aí esse confronto bem interessante, né? Obviamente o PSG entra como favorito aí. As duas equipes vão fazendo a campanha bem parecida, né? A única diferença é que o PSG tem o melhor ataque dessa fase de liga da Champions, né? Isso junto com o Bayern de Munique e Arsenal, que também 20 gols marcados, né? Assim como o PSG. Então é um ataque efetivo. E logo em seguida tem o Newcastle com a mesma pontuação, porém tem menos gols marcados, né? Porque o saldo de gol aqui é a mesma coisa, tá? Mas o gol pro do PSG acaba levando a vantagem aí, por isso que está à frente. Confronto direto teve 2 jogos, né? Na Champions lá de 2023, o Newcastle venceu uma vez e empatou num jogo de volta contra o PSG lá no Estádio do Príncipe, né? A odd pro PSG vencer, galera, 1,54, 1,61, uma odd muito boa, tá? A gente pode estar pegando essa primeira opção pro PSG vencer esse confronto. A gente pode estar pegando também aqui para sair um gol no primeiro tempo, né? Um mais de meio gol no primeiro tempo, acredito que é interessante também. E mercado de cartões, tá, galera? Ambas equipes para receber cartão nesse jogo aqui é uma opção muito boa, tá? Tanto PSG como Newcastle para receber pelo menos um cartão a mais é uma opção também muito boa. Possível placar para esse jogo, eu arriscaria aqui 2-1 PSG, tá? 2-1 pro time da casa. E agora nosso último jogo da Champions aqui, a gente tem PSV da Holanda contra o Bayern de Munique. Esse jogo aí que também promete ser interessante para gols, né? O Bayern de Munique já está classificado, 18 pontos, né? Não pode ser mais alcançado pelo Barcelona, por exemplo. E a gente tem aqui o PSV que está tentando manter aí essa posição aí entre os 24 melhores para garantir vaga pelo menos por 16 avos, né? Tá com 8 pontos. Porém, tem uma turma aqui de baixo que pode passar, né? Inclusive, nesse confronto aí, o Bayern de Munique entra como favorito, né? Tá pagando uma odd de 1,60. Resta saber se o Bayern não vai querer poupar jogadores, né? Por conta de estar já classificado. Então, sempre ficar ligado aí na questão da classificação, da escalação aí, né? Especialmente por conta da classificação que o Bayern de Munique já tá bem aí nessa fase da liga, né? Mas eu, particularmente, arriscaria aqui o mercado de gols, né? Primeiro tempo aí pra gente assistir um gol seria interessante, né? Um mais de meio gol no primeiro tempo. E uma segunda opção, o Bayern de Munique para vencer mesmo jogando fora de casa, tá? Mercado de escanteio aqui também é interessante, tá? Pra gente assistir aí mais de 8 escanteios na partida, né? Então tem que bater 9 escanteios ou mais nesse jogo. Eu acredito que vai acontecer. Placar para esse jogo, galera, eu arriscaria aqui 2-1 fora, 2-1 pro Bayern de Munique.
Agora vamos aqui pro Brasileirão Série A, né? Vamos ter a estreia aí do Brasileirão, né? Primeira rodada. A gente vai ter aqui o Atlético Mineiro e Palmeiras, que promete ser um grande jogo, né? 7 horas da noite. Não tem muito o que analisar aqui porque é a primeira rodada, tá, galera? Mas no Campeonato Mineiro, por exemplo, o Atlético Mineiro vem de uma vitória contra o Cruzeiro, né? No Clássico, que é importante. E o Palmeiras também vem de uma vitória no Campeonato Paulista no Clássico contra o São Paulo aí, o que também é importante, especialmente depois de ter levado uma goleada do Novo Horizontino na penúltima rodada, né? O confronto direto aqui, o Palmeiras costuma levar melhor, né? 4 vitórias do Palmeiras e uma vitória do Atlético Mineiro. Então aqui nesse jogo, galera, a melhor opção que tem, na minha opinião, é o mais de 1,5 na partida, né? Jogo para bater 2 gols ou mais. E uma segunda opção aqui, um pouco mais arriscado, ambos marcam, né? Acredito que tem chance aí de bater gol das duas equipes. Mercado de cartões, acredito aí que seria interessante a gente colocar aí Atlético Mineiro para receber 2 cartões na partida ou mais, ou até mesmo ambas equipes recebem 2 cartões na partida, tá? Porque promete ser um jogo aí pegado aí com bastante cartões nessa partida, tá? Placar para esse jogo aqui, eu ficaria com um empate de 1-1, talvez um 2-2. Agora, outro jogo aqui, a gente vai ter Internacional jogando em casa contra o Atlético Paranaense, que está de volta à Série A, né? 7 horas da noite esse jogo, vai ser lá no Beira-Rio. O Atlético Paranaense não vai ter vida fácil, né? Especialmente que o Internacional vem de uma goleada para cima do seu rival Grêmio na última rodada do Gauchão aí, no Clássico, né? Venceu por 4-2, jogando bem, por sinal. E o Atlético Paranaense, por sua vez, vem de uma vitória na última rodada aí, vencendo de 4-1 goleada, né? Confronto direto, o Atlético Paranaense venceu 3 vezes, o Internacional venceu uma e teve um empate, né? Obviamente que como é temporada 26, a gente tem que levar em conta aí que o Atlético Paranaense não tem mais aquele elenco forte igual 2, 3 anos atrás, tá? E o Internacional, por sua vez, já está com um elenco mais interessante. Uma odd de 1,87 aí, 1,89, 1,90, dependendo da banca, né? O Internacional vencer, enquanto tem uma odd de 4,80 aí para o Atlético Paranaense vencer. Aqui a gente pode estar utilizando, galera, a dica casa vence com empate anula, né? Internacional com empate anula é interessante. E uma segunda opção aqui a gente colocaria o mais de 1,5 na partida, né? Jogo para bater 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, eu arriscaria 2-0 Internacional, tá? Acredito que o Internacional tem chance de vencer esse jogo. Agora, outro jogo aqui do Brasileirão, Fluminense e Grêmio, a gente vai ter aí um confronto bem interessante, né? 7h30 da noite esse jogo. O último jogo aí do Fluminense venceu o clássico contra o Flamengo, né? Lembrando que o Flamengo usou aí quase 100% do seu time titular. E o Grêmio, por sua vez, vem de uma goleada para o Internacional, como eu falei anteriormente aí, né? Acabou perdendo o clássico aí por 4-2, né? O Fluminense leva melhor nesse confronto direto com 3 vitórias, né? O Grêmio venceu uma e empatou uma. Então, assim, no confronto direto, o Fluminense costuma levar melhor. E eu acredito que tem chance de vencer esse jogo, tá, galera? Uma primeira opção aqui interessante seria a dica casa vence com empate anula. Quem quiser pegar uma entrada mais segura, até a dupla hipótese, né? Casa ou empate. E uma segunda opção aqui, galera, a gente pegaria menos de 1,5 gols no primeiro tempo, tá? Acredito que vai ser jogo aí para poucos gols no primeiro tempo, né? No máximo um golzinho. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Fluminense. E agora, nosso último jogo da lista aqui, a gente vai ter São Paulo e Flamengo, né? 9h30 da noite esse jogo. A gente vai ver aqui que o São Paulo vem de uma derrota no clássico contra o Palmeiras e o Flamengo vem de uma derrota no clássico contra o Fluminense, né? Então, duas equipes aí que vêm de derrota. No confronto direto, o Flamengo venceu 2 vezes, São Paulo venceu uma e teve 2 empates, né? Então, assim, costuma ser um confronto bem equilibrado aí entre São Paulo e Flamengo, né? E nesse jogo aqui, acredito que não vai ser diferente. A primeira opção que a gente pode estar utilizando aqui é o mercado de escanteio, tá? A gente pode estar pegando aí Flamengo para ter 3 escanteios no primeiro tempo ou mais, tá? Acredito que o Flamengo aí tem possibilidade de ter bastante escanteio, especialmente que manteve uma média boa de escanteio nos últimos jogos. E acredito que no primeiro tempo o Flamengo vai ter 3 escanteios ou mais. Uma segunda opção seria o Flamengo para marcar um gol, independente do resultado final. E uma opção assim um pouco mais arriscada, ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Enfim, galera, terminando aqui nossa análise para essa rodada de quarta-feira, como vocês podem ver, muitos jogos interessantes, né? E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete pronto da rodada e logo em seguida eu vou deixar também aí um bilhete de alavancagem, tá show? E fica agora com o nosso bilhete da rodada, que é esse daqui, ó.
Então, galera, nosso bilhete aqui para a rodada de quarta-feira, a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Arsenal contra o Kairat Almaty pela Champions, né? A gente pegou aqui o Arsenal para fazer 3 escanteios no primeiro tempo ou mais, tá? Na minha opinião, isso aqui vai ser bem fácil de acontecer, especialmente que o Arsenal tá com a média muito boa de escanteios. Aí o segundo jogo também da Champions, PSV e Bayern de Munique, a gente colocou pro primeiro tempo acontecer um gol aí entre essas equipes, tá? Primeiro tempo tem que bater um golzinho aí, na minha opinião também é bem tranquilo de acontecer. E o terceiro jogo, Manchester City e Galatasaray, a gente colocou vitória do Manchester City, que na minha opinião tem um time melhor e tem grande possibilidade de conquistar essa vitória, especialmente em casa. Aí no final a gente teve uma odd aqui, galera, de 1,92, né? Ficou uma oddzinha bem interessante. Eu particularmente acredito que esse bilhete tem 75% de chance de bater. Então um bilhete bem elaborado e com grande chance de green. Agora o nosso bilhete de alavancagem, galera, ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem aqui, a gente pegou também 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou aqui é da Champions, PSG e Newcastle. A gente colocou o PSG para receber um cartão, né? O PSG sempre recebe cartão aí nas suas partidas, né? Então um cartão aí pro PSG é bem provável de acontecer nessa partida. Aí, segundo jogo aqui, a gente pegou o PSV e Bayern de Munique, a gente colocou o PSV para receber um cartão também, né? A gente focou aqui no mercado de cartões aqui nesse bilhete, tá? Só para avisar vocês. Aí o terceiro jogo, Brasileirão, né? A gente vai ter a estreia aí do São Paulo e Flamengo no Brasileirão. E a gente colocou aqui o Flamengo para receber um cartão. O Flamengo também sempre recebe cartões nos seus jogos aí, especialmente se Pulgar tiver em campo, tá? Aí no final aqui, galera, a gente teve uma odd de 1,53, tá? Nosso bilhete de alavancagem aí, se a gente for simular aqui com R$100, por exemplo, a gente tem um retorno potencial de R$ 153,65. Aí, esse bilhete de alavancagem eu acredito que tem 85% de chance de bater, tá? Lembrando que o nosso bilhete de alavancagem ele funciona da seguinte maneira: a gente pega um valor X aqui, R$10, R$5, isso aí vai de acordo com a banca de vocês. Se der green, a gente pega o retorno total aqui e usa para fazer outro bilhete de alavancagem, tá? Por exemplo, nesse bilhete aqui, se a gente acertar, a gente vai ter um retorno de R$ 153,65. Aí no próximo bilhete de alavancagem, a gente vai pegar esse valor aqui, R$ 153,65 e jogar novamente aí, a gente tentar fazer isso aí umas 4, 5 vezes aí para poder alavancar nossa banca, tá show? Vamos finalizando aqui mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, comenta e também compartilha bastante esse link aí do vídeo, tá show, galera? Forte abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu, valeu, fui!